Bom dia, bem-vindo ao canal 10 Brasil e agradecemos a sua presença e vamos à palavra de fé, dando continuidade hoje, sexta-feira, na palavra que a gente tem falado a semana toda sobre Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, a conduzir presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos e não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram até Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder nos principais dos sacerdotes para prender a todos e que invoca o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, e o dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Essa palavra é um ensinamento que o Senhor nos dá quando ele passa uma ordem. Ele deu uma ordem a Ananias para que se encontrasse com Saulo, porque Saulo naquele momento já estava sendo resgatado para o Senhor. Assim também o Senhor tem nos resgatado e resgatado tanta gente para que pudesse lançar o nome do Senhor Jesus. E Saulo, ele estava no caminho de Damasco, e ali o Senhor o derrubou, deixou ele cair com um foco de luz muito forte, onde que todos que estavam acompanhando ele ficaram assustados. Mas ali era um começo da conversão de Saulo. E quando o Senhor falou com Ananias para que fosse à procura dele, é porque ele já estava comprometido com o Senhor. Ele já estava sendo preparado para lançar a palavra do Senhor. Muitas vezes pessoas ficam realmente estatizado, parado com a voz do Senhor ou com o resplendor do Senhor. Mas Paulo, que antes chamava Saulo, ele foi comunicado pelo Senhor que a partir daquela hora ele seria um lançador da palavra do Senhor. Por isso, essa palavra nos mostra o quanto devemos obedecer ao Senhor. E Saulo, ele ficou cego até que Ananias chegasse e impôs as mãos sobre ele, e ele passasse a enxergar. E a partir dali, Saulo então começou a lançar a palavra, a começar a falar sobre a palavra do Senhor, e ali resgatar pessoas e mais pessoas para estar nos caminhos do Senhor. Assim o Senhor faz conosco. Muitas das vezes que ficam perseguindo as pessoas, os filhos do Senhor, são às vezes tratados pelo Senhor para que ele caísse, essa pessoa caísse, e para chegar de vez e ver que realmente é uma ordem do Senhor. Por isso, Saulo, no futuro, depois ele passou a se chamar Paulo, e passou a se chamar o apóstolo Paulo. Mas até ali, Ananias foi até ele e foi se encontrar com ele para poder
ali abençoou a vida dele. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te pareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para tornar a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. A partir daquela hora, Paulo, no caso Saulo, estava já a caminho do Senhor. Já estava no caminho do Senhor para poder lançar a palavra do Senhor. É assim que o Senhor faz com as pessoas, com aquelas pessoas que temam. Quando alguém fala de Jesus para nossas vidas, nós aceitamos Jesus e começamos a lançar a palavra e aprender a palavra, aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E eu quero deixar essa palavra para que todos nós meditassem nela, para que hoje, sexta-feira, nós saibamos de que o Senhor quer que nós agimos nos caminhos dele, quer que nós lançamos a palavra para as pessoas, fazer igual fez com Saulo, e depois Saulo ainda mudou o nome e passou para Paulo. Assim também nós podemos lançar a palavra para as pessoas a partir da hora que aceitamos Jesus. Por isso, estamos nos caminhos do Senhor e quero deixar para todos que essa palavra ela é viva e eficaz e penetrante como uma espada de dois gumes, para que nós possamos saber que realmente o Senhor é muito maior do que a gente pensa. Por isso, Saulo começou a lançar a palavra e falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Assim também somos nós que devemos continuar falando do amor de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa palavra fica para hoje. E que todos nós podemos meditar. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e sempre. Muito obrigado e até amanhã, que é sábado, podemos continuar com a palavra de Atos dos Apóstolos. Amém? Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Amém e amém. Graças a Deus.